Tá, bom dia. Meu nome é Dani, sou coordenadora aqui da Gerência de Aquisição de Talentos, responsável pelo núcleo de programas de portas de entrada e onboarding, né? Então, o programa de portas de entrada, ele compõe justamente o Estagiar, que é o programa de estágio da Globo, que tem uma visibilidade muito relevante. É um programa, assim, super badalado aqui dentro da companhia, todo mundo quer um estagiário, todo mundo fala de estagiar. E a gente, com esse programa, assim como os outros também, a gente tem aí nossa principal missão de fazer com que esses programas sejam um pipeline para a companhia, para as vagas, né, de nível 1. E aí, só para vocês entenderem um pouco da relevância desse programa, a cada ano, a gente vem aumentando bastante, de forma bem expressiva, né? Então, em 2020, a gente teve aí 308 vagas fechadas, né? Então, 308 admissões. E agora, até julho de 2021, a gente já fechou 300 vagas, né? Só com o estagiar do 2021.1, né? Que é do primeiro semestre. E aí, a gente agora está aí lançamos aí o estagiar do segundo semestre aí a todo vapor. E aí, quando a gente faz um recorte para o jornalismo, a gente tem aí várias áreas, várias vagas em várias áreas, como a própria Editoria Rio, Redação do Esporte, Globo News. Mas qual área, gente? Vocês só situarem mais ou menos. O Bom Dia Brasil, né? A gente está com bastante vagas na área do jornalismo. E aí, pensando muito com esse olhar de pluralidade e de diversidade também. Então, assim, os nossos processos seletivos estão muito com esse olhar, né? Então, a gente é inegociável isso para a gente. Então, toda a divulgação que a gente faz, a gente prioriza. A gente tem uma gerência de diversidade, então a gente vem trabalhando todos os pilares. Então, os pilares de gênero, étnico-racial, PCDs são prioridades para a gente, né? E aí, como resultado disso, a gente teve aí, ao longo desse primeiro semestre, a gente contratou 127 pretos e pardos e 130 mulheres para esse estagiário do primeiro semestre, né? E a gente continua com essa mesma pegada aí para o segundo semestre, sempre com esse olhar e priorizando a diversidade, né? É um pouco disso. Legal, acho que a gente já se apresentou aqui rapidamente, né? Mas eu gosto de trazer um pouquinho também da minha jornada aqui na Globo. Eu fui estagiária, eu acho que vocês já conhecem o meu rostinho aí pelas lives, quem estava acompanhando nos últimos ciclos. Então, fui efetivada no último semestre, aí, no último mês de julho. E eu costumo dizer que a minha jornada como estagiária foi uma jornada completa, né? Então, foi uma jornada em que eu tive a oportunidade de perguntar, de me desafiar, de realmente viver uma jornada de estágio para quem chegou sem nenhuma experiência e hoje teve a oportunidade de ser efetivada no time que eu já tinha vivência das práticas e do que a gente tinha como core da área, né? Então, até para explicar um pouquinho sobre o programa que a gente está vivendo hoje, né? A Globo passou e passa diariamente por um processo de transformação e acho que o programa de estágio está fazendo esse movimento também, né? Então, a gente está vivendo um programa muito mais leve, muito mais ágil, com o objetivo mesmo de tornar ele mais simples para o candidato, né? Para essa galera que está vindo, assim como eu, nova, que não quer tudo um pouquinho mais rápido. Então, assim, para democratizar mesmo e agilizar todo esse processo. Então, a gente viu, vocês mandaram algumas perguntas, né, para a gente, e aí até para já dar uma rápida resposta para vocês, né? Como a Dani disse, a gente tem o princípio de diversidade, então o programa de estágio é uma grande porta de entrada para a diversidade da Globo. Então, assim, a gente encara isso como um norte mesmo, assim, é o que a gente tem como principal, e os resultados mostram isso, né? Como uma orientação que a gente tem enquanto Globo, mas também para o programa de estágio. Então, assim, alguém mandou, será que a minha cor de pele influencia na minha contratação? A resposta é não, a gente quer ver e ter pessoas cada vez mais diversas aqui com a gente. É muito legal entrar numa live, assim, num bate-papo e se reconhecer, né? Eu acho que essa questão do day after que você falou, Tayane, é muito isso, né? E a gente está querendo trazer cada vez mais momentos assim aqui dentro para a Globo.
Então, acho que essa questão da diversidade é um ponto que a gente realmente trabalha sempre aqui. O que a gente está esperando desse novo estagiário, né? É uma pessoa que tenha aquela questão do brilho dos olhos, a gente sabe que é muito verdade, mas o brilho nos olhos ele se concretiza na vontade de aprender, em pessoas que tenham otimismo, que queiram estar aqui dentro. Então, acho que já deu para dar uma ideia assim, do que é o estagiário hoje para a gente, que é um programa que a gente tem muito orgulho, e também do que a gente está esperando desse novo estagiário aqui no time. Mais para frente a gente vai tirando mais dúvidas de vocês, que eu tenho certeza que vão surgindo. Muito bom, pessoal. Agora eu queria, então, convidar o Juarez para falar um pouquinho da Editoria Rio e dos desafios do jornalismo aqui, num geral, na casa, né? E aí, depois eu vou liberar vocês para fazerem todas as perguntas que vocês quiserem, que eu acho que vocês devem estar com muitas aí. O Juarez também teve oportunidade, assim, de dar uma olhadinha nas perguntas que vocês fizeram previamente, mas fiquem à vontade para repetir a pergunta. Enfim, né? Eu não dei uma olhada no que o Juarez preparou para hoje, então estamos aqui todos na surpresa. Mas fiquem à vontade para repetir essas perguntas que vocês já fizeram para a gente nos formulários e, obviamente, trazer outras, né? Esse espaço é para vocês. A Isabela já deu aí ela deu um panorama bem geral assim, do que é o estagiário, até por uma coisa muito legal, que é o olhar dela, que é o olhar de vocês, que é o olhar de todo mundo que passa. Isso é muito legal. A sua fala eu acho bacana, porque são pessoas assim, pessoas que eu digo com esse olhar, com esse desejo, com essa determinação, isso é o que faz da gente, nesse princípio, querer entrar numa profissão, seja no jornalismo, seja em qualquer outra, né? Porque eu acho que o princípio de toda profissão tem que ser exatamente nesse formato. Eu não preparei nada assim, porque eu acho melhor conversar, eu prefiro que as coisas fluam, eu acho importante. Eu vou um pouco ignorar as perguntas de vocês, nesse sentido, de ignorar no sentido assim, não precisa ser essas perguntas formais, a gente aqui acha que é uma conversa, é um bate-papo. Eu vou trazer para vocês apenas uma questão de experiência. Obviamente que basta olhar, saber que eu sou o decano disso aqui. Mas eu faço a gestão dos estagiários da editoria. Eu vou dizer há quanto tempo, não fiquem chocados, mas há 20 anos que eu faço isso. Então, hoje, já temos ali na editoria pessoas que estão com 15 anos de emissora, que estão com 18 anos de emissora. Então, mas é sempre novo, é sempre gratificante quando eu encontro uma turma nova, nada é igual e tem sempre os mesmos componentes, por incrível que pareça. Eu vejo nos novos os mesmos desejos daqueles que entraram há 20 anos, vamos dizer, porque eu fiz a primeira vez. O estagiário como foi dito já pela Alana, é um projeto assim muito importante. E ele é tão importante que na Editoria Rio, depois eu falo um pouco disso, ele tem hoje provavelmente de 60% a 70% de pessoas vindas do estágio. Portanto, essa é a importância maior. E isso estou me referindo à Editoria Rio, que nós temos lá. Eu não posso garantir o número exato, mas nós devemos ter por volta de 100 e poucas pessoas, juntando com repórteres cinematográficos e tal. E o estágio é a nossa matéria-prima, é de onde a gente traz profissionais. A gente tem hoje vários deles, é porque a gente mensura muito, quem está de fora mensura muito pelo que está no vídeo, e a TV não é só o vídeo, né? Nós temos um sem número de pessoas que estão por trás, são pessoas que trabalham, que a gente chama assim, as pessoas que estão no chão da fábrica ali, né, produzindo diariamente todos os telejornais, porque são várias funções, mas a gente vê muito quem está no vídeo, né? E o vídeo ele é representativo, sem dúvida, mas ele não quantifica quantos tem ali por trás que vieram exatamente do lugar onde, eu não diria que vocês estão hoje, porque hoje a gente está aqui conversando, mas é de onde vêm os estagiários.
Para me apresentar um tiquinho, assim, eu não sou muito de formalidades, eu prefiro essa conversa mais solta e mais aberta, porque eu acho que isso ajuda a todos nós, ajuda quem está chegando, ajuda os nossos colegas, a Daniele que está aí chegando, que brilhantemente se apresentou, achei muito bonita a sua apresentação, acho bacana. Isabela deu um show aí de como é que a gente deve ser aquela pessoa que entra e entra com vontade, já chega assim com o pé na porta, eu quero chegar, eu quero entrar, e eu acho que é isso, eu concordo integralmente com isso. Eu estou na Editoria Rio há 25 anos, portanto, na Globo. Eu entrei lá, estou lá, não migrei para outros lugares, eu já vinha de outras, eu tenho 43 anos de profissão de jornalismo, a minha experiência só vale para poder conviver com essas pessoas que chegam, especialmente com os estagiários. Nós sempre temos, todos os anos, um grupo. Agora já temos novos estagiários que, pela primeira vez, são uma experiência que a gente está tendo, eles estão trabalhando remotamente, espero que logo, logo eles estejam presencial, inclusive eles mesmos estão desesperados para isso. E é uma experiência que parece enlouquecedora no primeiro momento, de você estar presencial e eles em casa, mas a gente dá um jeito, a gente funciona. Tanto que, quando foi feito esse processo agora, né, o processo foi retardado, o processo, por conta de tudo, as mudanças foram radicais e o processo só praticamente finalizou em maio, junho, não me lembro agora. E esses meninos estão em casa, trabalhando loucamente, porque eu não deixo eles quietos e eles também são inquietos, então isso é importante para que eles se sintam integrados, né? E eu acho que isso talvez continue ainda, não sei, as meninas aí sabem muito mais do que eu, até onde vai esse processo do remoto e do presencial, mas nesses meus 20 anos de interação com essas pessoas, com esses jovens talentos, tem sido assim muito enriquecedor para mim, como profissional, que já vinha de uma experiência longa, trazê-los para dentro da editoria ou para dentro da Globo, que tem outros hoje que estão espalhados em outros lugares, porque pessoas migraram para outras, dentro da própria Globo mesmo. Tem gente que, inclusive, saiu do jornalismo e está na área de tecnologia, por exemplo, porque se enquadrou, achou um caminho diferente, porque também tem isso, né? Eu acho que você entra na empresa, você entrou, você se estabeleceu naquilo, entendeu que você pode migrar para outras áreas, isso é possível, isso é viável, isso faz parte de um processo que é outra etapa, mas que isso existe também. Mas é muito bom você ver essas pessoas caminharem dentro da emissora. Até vou citar uma pessoa aqui, provavelmente, eu não sei se vocês conhecem, o Eric Bretas, hoje é um diretor que está na empresa mais ou menos no mesmo tempo que eu. Ele foi estagiário, ele hoje é diretor de uma área super sensível da Globo, enfim, ele foi estagiário, editor, etc., diretor. Você vê que é uma empresa onde você faz carreira, onde você cresce, onde você tem essas possibilidades, a liberdade, inclusive, de dizer, olha, eu não me enquadro com isso, vamos buscar um outro caminho, e a gente pode orientar também nisso, né? O que eu posso dizer de mais relevante é que nós estamos numa empresa que trata o jornalismo com uma preciosidade. É a nossa matéria-prima, mas ela só existe porque existem as pessoas. A empresa somos nós, as pessoas que fazem esse trabalho, porque sem isso não funciona. Então, quando a gente vê que as pessoas querem, porque é um trabalho, para quem quer o jornalismo, é um trabalho de muita resiliência, de muita determinação. Eu não estou dizendo que as outras não sejam, mas eu estou falando especificamente para quem quer entrar no jornalismo. Não é uma profissão glamourizada, não existe glamour nenhum. O que existe realmente é determinação, é raça, é ter vontade de fazer, é não ter aquele conceito burocrático de que eu tenho aquela... É óbvio que a gente tem hora para entrar e tem hora para sair, a gente cumpre horários, mas o jornalista ele é praticamente 24 horas, porque ele está na rua, ele está vendo coisas, ele está em casa, ele pensa numa coisa, ele está sempre
funcionando. Isso é a vida do jornalista. Então, você aprende muito na convivência com os outros colegas. Esse é um outro campo muito interessante quando você entra numa redação, que você começa essa integração, interação e convivência com colegas mais experientes e tal, essa troca. Eu sempre falava lá na editoria, eu acho que muitos conhecem, ou pelo menos ouviram falar, a Sandra Passarinho foi a primeira repórter mulher da Globo que foi correspondente. Ela foi correspondente nos anos 70. Ela entrou lá muito jovem e foi a primeira mulher correspondente. Depois, passado o ano, ela voltou para o Brasil, ficou muitos anos na Inglaterra, e era uma jornalista como outro. Ela circulava na redação como qualquer um outro. Ela não estava encastelada dentro de uma salinha. E eu fazia sempre questão de fazer que os meninos chegassem, trocassem uma ideia com ela, e ela adorava aquilo. Isso é uma troca maravilhosa. Você poder conviver com pessoas, no caso dela, eu estou me referindo a ela, porque é uma pessoa que fez história no jornalismo. Então, quando você trabalha numa empresa que tem essa história, a Globo está aí há quantos anos no jornalismo? Os seus jornais, o jornal mais novo tem 40 anos que está no ar. Então, isso tem uma representatividade. Isso é importante. Eu estou falando em termos da nossa profissão e daquilo que a gente quer e do desejo que a gente deve ter de querer estar numa empresa em que trata essa profissão com muito respeito, com muita dignidade, e o nosso trabalho ele é muito precioso porque ele é muito delicado. Por isso mesmo, ele é muitas vezes muito criticado, porque a gente trata tudo com muito cuidado, com o cuidado que deve ter. É como um cirurgião quando vai fazer, pega um bisturi que vai mexer com o corpo de alguém. A gente, do mesmo jeito, o jornalismo tem uma função muito delicada. Você pode destruir uma vida, você pode destruir uma história, você pode destruir uma empresa. Por isso mesmo, existe esse processo onde a gente tem que aprender a lidar com isso. E é isso que a gente faz. Quando a gente chega com os estagiários, eu me refiro a eles porque isso foi até uma casualidade, chegar para mim e cuidar deles, e cuido assim com muito orgulho, posso dizer, de vê-los hoje voando, mas teve um princípio que todos chegaram ali devagarinho, aprendendo, entendendo o seu espaço, não querendo dar um passo na frente, além daquilo que tem que ser. A gente faz esse corredor mais estreito no princípio e vai ampliando, e depois eles se soltam, voam, estão onde eles estão, onde eles querem chegar. Então, esse é o lado bonito de... Quando eu falo de bonito, é de quem deseja entrar nessa profissão, porque a profissão, de fato, é uma profissão difícil, não tem nada realmente de glamour, é trabalhoso, é uma coisa muito engenhosa e que requer da gente, de fato, muita determinação. E aquela coisa, assim, a resiliência, que é assim, eu não desisto disso, eu vou querer me abrir para aprender, vou querer me abrir para... E também tem uma outra coisa que é muito importante, que a televisão o jornal impresso é um pouco diferente, para quem conhece o jornal impresso ou não conhece, você trabalha, você pode ser mais individualizado. Na TV isso não é possível. É sempre em equipe, então você tem que aprender a conviver com pessoas, diferentes pessoas, mas que ali estão com o mesmo fim. Então, esse é um outro ingrediente desse aspecto da redação do jornalismo. É ter esse conceito aberto, bastante aberto, para poder receber outras pessoas, estar com outras pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim, que têm outra realidade, que vivem em outro universo, mas que ali nós somos todos jornalistas, aí ali estamos como repórteres, como editores, como produtores, e são funções diversas que tem dentro de uma redação, mas que todos afunilam para tem o mesmo fim, que é produzir o melhor, porque a nossa finalidade é levar para quem está em casa
assim, traduzindo assim, grosseiramente ou não, é levar biscoito fino. É isso que a gente tem que dar para o nosso telespectador, para quem está em casa assistindo. E a TV aberta continua sendo um veículo. Eu estou falando disso porque nós, da Editoria Rio, nós trabalhamos para a TV aberta. Não estou falando aqui de canal fechado, mas estou falando de TV aberta, porque a TV aberta ela atende um universo muito amplo. São as camadas, inclusive, mais desfavorecidas, vamos dizer assim, que não podem dispor de canais fechados e tal, e a TV aberta está na casa de todo mundo. É como uma geladeira. Você tem uma geladeira, você tem uma televisão. E a televisão tem essa responsabilidade, quer dizer, nós, na TV aberta, ainda temos mais essa responsabilidade. A gente está falando para o universo de A a Z. E essas pessoas, inclusive numa tradução muito mais simples, mas igualmente naquilo que a gente leva como produto para essas pessoas. Então, a TV aberta está na casa de todo mundo, continua na casa de todo mundo, é uma tradição. Se não fosse assim, os nossos jornais, os nossos telejornais, estamos falando aqui de telejornais locais, mas também estamos falando de rede. Os telejornais locais, Bom Dia Rio, RJ1, RJ2, aqui no Rio, eu acho que tem uma pessoa aqui tem um menino, não sei se é o Paulo Henrique, se é o João, que é de Manaus, né? Ou não está aqui? Bom, enfim, eu vi aqui pela lista, tem um que é de Manaus e está na rede amazônica. Não é diferente você trabalhar para um jornal local no Rio, em São Paulo, que tem os chamados 5G, 5 globos, né? Que é Rio, Brasília, Minas, Recife, São Paulo, e tem um universo amplo de afiliadas que trabalham igualmente no mesmo formato. A gente tem o conceito de jornalismo da Globo para todas as afiliadas aí espalhadas pelo Brasil. Bom, dito isso, eu acho que eu já falei demais, eu prefiro ouvir de vocês, mas eu só queria dizer para vocês isso, que o estagiário, aliás, outra coisa importante, estagiário na nossa área, a gente não chama de estagiário. Não é porque a gente chama de estagiário, porque ele não é estagiário. Estagiário é um princípio da sua carreira, né? Para nós, o estagiário é um colega de trabalho, ele é um produtor, ele é um editor, seja lá, mas ele é um colega de trabalho que está provisoriamente exercendo essa função de estágio, que é por onde ele entra, né? Então, porque mais para trás, que não era da época de vocês, estagiário era tratado de uma forma um pouco grotesca, não era muito é o estagiário, não, o estagiário não existe, até a gente evita muito ficar. Eu sempre digo para os estagiários que trabalham no jornalismo, e assim deve ser feito, nunca se apresentem para fora da empresa, assim, eu sou o estagiário que estou buscando. Não, você é um produtor da TV Globo, porque para o lado de fora, você é a empresa. E quando você se apresenta como estagiário, ainda tem aquele velho jargão que acha que o estagiário é aquela pessoa que ainda não tem muita informação, que não sabe. E às vezes é o contrário, tem estagiários brilhantemente funcionando já quando entram. Eles só precisam se adaptar, se enquadrar àquele perfil de trabalho que a gente está movendo e movimentando. Então, o estagiário é um profissional como o outro, que entra na empresa, obviamente, para o RH, ele está lá com o crachá de estagiário, mas para nós, para mim e para os outros, eles são colegas de trabalho igualmente tratados dessa forma. Não existe essa qualificação, porque já foi para o passado uma coisa um pouco pejorativa. O estagiário é aquela pessoa que está ali para não faz tudo. Não, nada disso, não é faz tudo, não. O estagiário é o cara que está ali para aprender da melhor forma e fazer da melhor forma. Eu acho que eu já falei demais, eu prefiro que vocês falem, porque senão aqui se estica. Foi ótimo, Juarez. Gente, eu quero só pedir desculpa que eu precisei colocar máscara, porque eu estou com pessoas aqui em casa para cuidar de algumas manutenções. Mas, Tayane, Matheus e João, o momento é agora de fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Então, fiquem à vontade. Posso começar? Claro. Bora lá. Eu até, dentro das minhas perguntas que eu enviei, eu falei, se eu não me engano,
eu falei sobre a questão, né, da raça e tudo mais, porque, infelizmente, ainda tem aquela, porque você é negra, você vai conseguir chegar lá? Olha lá, só tem branco lá, que não sei o quê. Então, é uma coisa que martelou muito na minha cabeça, infelizmente, porque é o que a gente acaba escutando. E durante, né, o início do nosso bate-papo, você falou sobre a diversidade e tudo mais, e já acabou esclarecendo a minha dúvida, né? Porque eu fiquei pensando, não, se é um processo seletivo, tem que se julgar pelo profissionalismo, pelo que a pessoa tem para agregar ali naquela empresa, para aprender e tudo mais, e não sobre questões de característica, de onde ela veio, porque isso também influenciou muito nas minhas dúvidas sobre o lugar onde eu moro. Porque eu sou do Rio, eu sou da Baixada Fluminense, e aí também veio outras questões. Ah, porque entre você e outra pessoa de, sei lá, do Recreio, eles vão contratar uma pessoa do Recreio, porque mora mais perto. Você mora distante, não sei o quê. Então, essas eram as minhas questões. Taiane, eu posso responder a Taiane aqui rapidamente, só por uma coisa muito engraçada, porque eu vi que você botou aqui o lugar de onde você mora, se interfere na sua contratação. Eu nem estou falando de contratação, porque são as meninas lá que falam disso. Mas eu só queria te dizer que, por experiência, nós temos diversidade de lugar total. Aliás, nos interessa muito, sempre. Tem uma agora, nessa última etapa, que nós fizemos agora no meio do ano, tem uma colega sua que é de Nilópolis. Eu não sei qual é a sua cidade, mas ela é de Nilópolis, por exemplo. Eu sou de Belfort Roxo. Ah, então, é vizinha lá. Portanto, olha, nós temos, eu vou te dizer assim, rapidamente, para tirar, porque isso é uma mística. O editor-chefe do RJ2 hoje, que deve estar com 36 anos, não sei, ele foi estagiário, ele era de Nilópolis também. Não é que Nilópolis seja. Nós temos tivemos um produtor, hoje ele é diretor de uma grande assessoria de imprensa, que foi nosso lá durante muitos anos. Ele era de Nova Iguaçu, uma editora-chefe que foi do RJ2, RJ1, foi editora-chefe e editora do Jornal Nacional. Estou falando só de pessoas que vieram do estágio, só para você ter uma ideia que isso não existe. Thaisa Coelho, hoje, ela faz parte de uma área que eu não sei dizer exatamente o nome, mas ela é relacionada à tecnologia, porque ela quis sair do jornalismo, porque ela ficou quase 15 anos. Ela era de Nova Iguaçu. Cara, tem gente, se for listar o que tem de gente, tirando a Baixada, porque não é só a Baixada, tem estagiário hoje de São Gonçalo, tem estagiários de Irajá, de Vila da Penha, e por aí vai. Eu estou dizendo isso só para... porque isso de fato, isso eu tenho escutado ao longo. Eu estou falando de tirar essa dúvida, é muito importante. Isso não existe, ao contrário, há um interesse particular em que essas pessoas estejam dentro, porque elas trazem um olhar diferente para nós. Só para eu interferir aí, só para te dar esse exemplo concreto e recente, porque é da agora, de 2 meses, por aí, claro. E aí, só reforçando, né, Juarez, a Globo é uma empresa 100% brasileira, assim, cada Sim. vez mais a gente vem fortalecendo a questão da pluralidade, da diversidade, porque quanto mais diverso é melhor para a gente, é melhor para o nosso negócio. Eu sou uma mulher preta e eu sou coordenadora da gerência de aquisição, entendeu? É porque às vezes fazem a gente acreditar que esse lugar não é para gente. E por uma série de razões. E não tem esse lugar é meu, esse lugar é seu. O lugar é para quem? É para todo mundo. É lógico que nada é fácil, né? Também estou aqui romantizando, não. Porque a vida não é fácil, né? Não é para ninguém e tal. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é super preconceituosa. A gente tem uma questão do racismo estrutural, assim, e que isso não é moda, isso não é bonito, não é fato. E a gente tem que um racismo pudico que a gente tem que estar, né? Que tem que estar quebrando e tal. E as pessoas às vezes fazem acreditar que a gente não é para estar nesse lugar. Amor, não, vamos lá, a gente. Ó, eu tô aqui, tá? Então só vem, né? É verdade, Daniela, e é importante, e é sempre importante isso que a Tayane trouxe, é muito importante, e, inclusive, a gente abrir um pouco mais para isso, porque o que a gente vê na TV, às vezes,
é porque a gente está falando do vídeo, mas a gente não vê o que está por trás das câmeras, né? Nós temos pretos, pardos, temos gente... na Editoria Rio, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, nós não temos nenhum PCD, mas tem outras áreas que tem. Eu acho que o G1 tem, que é o nosso parceiro ali. E vamos colocar aí pessoas de... Eu acho que eu já estaria até respondendo a uma pergunta que eu vi aqui. Nós temos pessoas de outros estados, inclusive, não tem essa especificação natural. Já tivemos estagiários do Rio Grande do Sul, já tivemos estagiários... Tem uma ex-estagiária já contratada, que é do Rio Grande do Norte, tem outra que é do Piauí, que hoje está contratada. Enfim, é só para a gente dizer que a diversidade também está na amplificação do país. O país é muito grande, muito diverso, então a gente tem nordestinos, pretos, pardos e tal. Nem todos estão, nesse momento, no vídeo, embora o vídeo seja uma representatividade visível, né, muito importante, mas eu digo que na nossa redação, e você pode estar convidada a ir lá, você verá que estão todos representados, graças a Deus, e cada vez a gente quer mais. Mulheres, homens, LGBTI, que mais, e todas aqueles pardos anteriormente não se definiam, eram pouco definidos como tal. Hoje, felizmente, nós temos essas pessoas já que se autodeclaram como sendo, e é muito bom que isso aconteça. Só para a gente falar abertamente disso, que isso deixa a gente muito feliz. Eu acho que deixa a gente muito mais feliz em saber como nós somos e onde nós estamos. E a gente vem aí reforçando todos os pilares da diversidade, né? Todos. Só para você ficar mais animado e confortável, tá bom? Obrigada, gente. Posso, pessoal? Maravilha. Matheus, posso? Pode, vai lá, João, vai lá. Claro. Beleza. Queria, assim, citar um comentário que o Juarez fez no início e que é muito importante para nós, assim, estudantes de jornalismo ou de comunicação, que a gente, claro, tem o sonho de chegar na Globo ou em outras redações, mas foi importante uma fala do Juarez no início, que a gente vê principalmente aquelas pessoas que estão no vídeo, que estão como destaques. E a gente esquece de todas as outras pessoas que são importantes para diversas produções. Então, por exemplo, tem algumas reportagens e várias reportagens do Fantástico, por exemplo, que são que levam mais ou menos 5 pessoas produzindo aquela reportagem, mas que, por algum motivo, só uma pessoa apresentou aquela reportagem na TV, mas que a gente não pode esquecer e não deve, principalmente enquanto estudante de jornalismo, de pensar que a gente, no início, vai chegar e vai aparecer, porque, de fato, como o Juarez falou, é todo um processo dentro da empresa e dentro da profissão. Então, achei importante essa fala do Juarez, porque é uma coisa que, assim, a gente também, na faculdade, na universidade, tem muita fantasia em relação à profissão, né? E a gente esquece de todas as outras etapas que são super importantes para a produção de uma matéria. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais pauteiro nas produções. Então, a gente meio que, o jornalista, o estagiário, o repórter, ele às vezes também faz algumas outras funções que antigamente era dividida, né, por setores, mas que são importantes sim para a produção daquela reportagem e que não necessariamente você vai aparecer na TV, enfim, repassando aquela informação. E uma dúvida que eu queria tirar também da fala do Juarez é que ele falou um pouquinho mais para o final sobre os desafios do jornalismo hoje em dia. E eu queria perguntar justamente, pegando o exemplo da Editora Rio, o quanto passar a ouvir mais as pessoas dentro do jornalismo local, como a gente tem hoje no Bom Dia Rio, por exemplo, de pedir, entre aspas, para as pessoas também participarem da transmissão daquelas informações do jornalismo local. E aqui no Rio, assim, é um profissional que eu tenho como referência, acredito que todos
os estudantes e profissionais também tenham, que é o Ricardo Boechat, que infelizmente nos deixou, que ele fez isso com grande maestria, principalmente na rádio, de tentar ouvir as pessoas cada vez mais. E eu queria te perguntar isso, Juarez, se passar a ouvir cada vez mais as pessoas que não fazem parte daquele núcleo de jornalismo é uma forma de tentar aproximar o jornalismo com a população, cada vez mais que esses desafios são cada vez mais presentes na sociedade, né? E aí a gente está falando por detrás disso, de fake news, etc, etc, etc. Mas perguntar sobre essas questões dos desafios, quais são as alternativas assim que a Globo tem feito e tem presenciado resultado assim de impacto? Ô, João, você tocou, esse é um assunto que faz parte da nossa pauta diária, né? Eu acho que isso está atrelado também a... Você vê que hoje as pessoas... Vamos falar pequenas denúncias cotidianas que a gente tem, né? São essas pessoas que trazem isso e é melhor que fique com elas, na voz delas, do que a gente fique como reportando aquilo que você pode falar. Isso veio muito a partir do uso da tecnologia, né, que é importante, é fundamental. A gente não fazia isso há 10, 15 anos atrás com o volume que a gente faz hoje, porque hoje qualquer pessoa com um celular, ela faz a sua reportagem no seu bairro, na sua ou em algum... A gente, você que é aqui do Rio, você provavelmente conhece um pouco, ou um pouco melhor, um pouco mais, como funcionam os nossos telejornais locais. Hoje, o telespectador é um morador da cidade, da região metropolitana, que nós somos uma cobertura de município do Rio e todos os municípios da região metropolitana. Então, é um universo muito amplo. Então, muitas vezes, o morador de Itaboraí, por exemplo, que está a 40 quilômetros ou 40, 50 quilômetros aqui do centro do Rio, ele tem uma denúncia para fazer de um mau atendimento no hospital ou de um problema na sua rua ou algo do gênero, a gente necessariamente não precisa ir lá para mostrar isso. Ele mesmo pode mostrar. A gente teve, há um tempo atrás, uma campanha que a Globo fez de como usar o celular, de como você pode enquadrar, que já era uma forma de assim, olha, se você quiser na sua casa, bote seu telefone deitado, porque na hora que a gente vai editar, a imagem fica aberta, fica melhor, porque muita gente faz com o telefone em pé, mas a gente também não quer que as pessoas façam exatamente dessa forma, porque o uso da tecnologia, nem todo mundo está. Você pega um casal, e aqui não há nenhum demérito nisso, mas mais idoso, que não tem assim, muita facilidade com determinadas ferramentas, então a gente não pede assim, tanta qualidade e tal. Às vezes o filho daquele casal, um neto, um vizinho que sabe fazer melhor, isso acontece muito. O que a gente faz hoje? Hoje as nossas matérias, elas têm, em geral, não estou falando todas, mas elas têm, em geral, uma média de 40% de participação dentro da matéria do telespectador. Por quê? Porque é muito mais crível para quem está em casa ouvir o João falando do que ele tem a dizer, daquela história que ele quer contar, do que a gente simplesmente está lá na porta de algum lugar falando. Isso é muito importante. Então, a participação direta do telespectador dentro das matérias, e eu estou falando de alguns tipos de matérias. A matéria pode ser toda feita por um telespectador. Se ele mandar um vídeo completo, e a gente já fez muito isso, tem telespectadores que conseguem mandar uma história contada por ele mesmo e a gente joga ela inteira. Joga no sentido... Outras, a gente encaixa. Se a gente faz uma denúncia nunca... Geralmente, só se for uma denúncia muito forte, a gente faz com um personagem só. Mas, no geral, estão reclamando do Hospital Pedro II, que fica na zona oeste do Rio, por exemplo. Aí tem 2, 3, 4 vídeos que compõem aquela história, só que a gente hoje, ao mesmo tempo que isso é um facilitador, isso também nos impõe um trabalho mais profundo sobre isso, porque qualquer um pode jogar um vídeo na internet, e a gente não põe nenhum vídeo que não seja checado a sua origem.
porque isso nos remete àquela outra questão que é isso aí. Porque fake news, uma pessoa às vezes posta um vídeo que você acha que é aqui do Rio, o vídeo é do Vietnã, pode ser, pode ser de qualquer outro estado, às vezes a gente não pode embarcar nisso. Isso também é um trabalho mais exaustivo e criterioso que a gente tem que ter. Quando a gente recebe o vídeo, a gente nunca bota esse vídeo de cara, você vai na origem dele, porque às vezes uma pessoa, as repostagens de vídeo são infinitas, né? E a gente não põe quando um vídeo é muito repostado, porque ele pode, não sabemos a origem dele. E não sabemos também se aquilo foi ontem, antes de ontem, no mês passado. Então, tudo isso tem que ter muito critério. É trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, é muito importante essa participação. Então, hoje, nós temos, inclusive, uma parte muito já bem andada na nossa tecnologia, que é do tratamento desse tipo de informação e do formato da tecnologia. E, para nós, é fundamental a participação da população, das pessoas. Não há, eu acho que hoje, não vou dizer que 100%, claro que não, mas a grande maioria das nossas matérias, eu estou falando dos jornais locais, especialmente do Bom Dia e do RJ1, que são os jornais mais comunitários, e quando a gente fala comunitário, não é que ele não trata de notícia, a gente trata do hard news, que isso é uma produção diária, né? Porque isso não, o hard news a gente não produz, ele acontece, ele se produz por ele mesmo, mas essas matérias mais comunitárias é o telespectador que nos manda, é ele que é o nosso interlocutor, ele que é o nosso, que ele nos conduz. A gente conversa de volta com ele, às vezes até pede para refazer o vídeo em algumas situações, quando não está, que a pessoa faz, a gente às vezes nem enxerga a pessoa, está muito escura, a gente pede para refazer, dá uma orientação, mas isso é fundamental. É hoje nosso aliado, é o nosso telespectador, é a ele, porque nós existimos em função deles. Então, portanto, ele é é o nosso condutor. Nos jornais locais, isso é uma prática cada vez mais comum e vai ficar mais. A tendência é que seja muito mais do que o que já é hoje, e hoje já é muito diferente do que era 5, 10 anos para trás, naturalmente. Não sei se eu te respondi, se não respondi. Respondeu, claro, muito obrigado. Oi. Opa! Então, eu tenho uma pergunta, vou pegar uma das últimas falas do Juarez também, onde ele disse que o estagiário não faz tudo. O que faz o estagiário? Na editoria Rio mesmo. Eu tenho essa curiosidade porque eu gosto muito de jornalismo local e eu queria saber o que esse profissional faz, como é que é o dia a dia dele. Porque eu acho que a aprendizado é diário, né? Com o jornalismo local, sempre acontecendo muita coisa, então, uma curiosidade. É ótimo sim, Matheus, você perguntar isso. Porque o que o estagiário não faz? Eu disse que ele faz quase tudo, ele não faz tudo, porque tem uma etapa que é uma etapa. Ele até faz, mas lá mais no final, que é edição. Por que o estagiário só faz edição mais para o fim da sua formação? Porque a edição, ela é, não que você não faça, você acompanha, você entende, para você depois entrar. É o filtro final daquilo daquilo que vai ao ar. Então, o filtro final, a matéria, quando ela vai ao ar, ela está com uma assinatura ali de um editor, que ainda hoje usamos isso, porque tem repórteres que também são editores, produtores. Só para a gente deixar claro, o Chico Regueira, que alguns aqui talvez até possam já ter visto alguma matéria dele, o Chico é um produtor hoje bastante experiente, saiu daqui não, né, porque não foi dessa, mas saiu do estágio também, foi meu estagiário. O Chico foi da Editoria Rio, depois foi para o Fantástico, e hoje ele voltou para a Editoria Rio. Ele é um produtor, repórter, editor. Esse é o futuro. O futuro é exatamente esse. O repórter que, na verdade, ele produz o seu conteúdo, ele tem lá a sua história, ele vai produzir aquilo, depois ele vai captar aquele material, e depois ele entra na ilha e vai editar. Então, esse é o futuro. Não, aquele repórter que apenas pega algo que alguém produziu e ele vai para... Isso vai existir, mas
pequena, eu acho que em pequena escala. Alguns jornais são necessários. Bom Dia Rio, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Bom Dia Rio, o repórter chega lá às 4h30 da manhã. Então, essa pessoa, ele chega às 4h30 da manhã porque 6 horas da manhã ele já tem que estar num ponto de view. Imagina a correria que é. O cara chega às 4h30, tem que ver o que tem para ele. Ele tem X entradas no jornal, são várias, ele pega aqui várias laudas, tem vários pontos, hoje não é mais lauda, mas ele olha lá e depois ele vai, está tudo no celular, ele tem tantas entradas, então essa pessoa, ele não tem condição de produzir, ele está dentro daquele jornal que tem que correr para fazer, porque 6 horas da manhã ele tem que estar bonito, num ponto, seja lá qualquer, para fazer 1, 2, 3 entradas ou 4, depende do que esteja acontecendo. Esse é um caso. O outro caso é quando você entra na editoria, a primeira coisa que você tem que aprender é apurar. A apuração é a alma do jornalismo. Um jornalista que não sabe apurar, ele nunca vai conseguir escrever. Porque a apuração, você vai contar uma história. Para eu contar uma história, eu tenho que te ouvir, ou eu tenho que ver todas as pontas que essa história tem, montar aquilo. Para eu ter essa história, eu não vou só te ouvir, eu vou ouvir a você, vou ouvir a quem você remete e todas as outras pontas para poder ter uma história na mão. Depois de ter isso, eu parto com o cinegrafista, já entra uma segunda pessoa, que é uma equipe, que o jornalismo é um conjunto de pessoas, né? Não é uma pessoa só. Aí você vai para a rua, ou seja lá onde for aquilo do teu assunto, e você capta. A terceira etapa é você entrar numa ilha de edição para editar aquele material e, por fim, ele ser exibido. O estagiário, o caminho dele, ele faz várias etapas. Ele faz o que a gente, a gente chama... A gente achou um nome mais simples de falar, a gente chama que é escuta. Escuta nada mais é do que apuração. Ele faz a apuração. A produção é um momento muito importante na vida do estagiário, por quê? Porque ali ele aprende a apurar, a escrever. A escrever você já sabe escrever, mas você não sabe escrever na formatação do jornalismo. Ali você vai formatar uma matéria com tudo que ela pede, e ali entra o papel do seu gestor, que é olhar aqui e dizer, olha, aqui falta isso, está aqui. Enfim, a gente vai dar uma burilada naquele material, e aquilo vai para um repórter fazer. Numa etapa um pouquinho mais adiante, esse mesmo produtor já pode, eventualmente, ir para a rua para buscar alguma coisa que não tenha risco nenhum, porque geralmente não tem risco, vai acompanhado, para ele aprender também a produzir, trazendo da rua. E na última etapa, já na última etapa, é que a gente vai com que ele... Porque às vezes tem estagiários que têm interesse em ser editores. Isso se descobre no caminho, né? A edição é o último porque eu te falei que é o último, que é o filtro, que o jornal impresso antigamente ele tinha aquele cara que faz a leitura final do seu trabalho, do seu texto, vê se aquilo tudo está correto, porque não pode faltar absolutamente nada, tanto na parte escrita quanto naquilo que tem que ser respondido, porque se você deu voz a um, você tem que dar voz a outro e ter uma métrica naquilo. Então, é basicamente isso. Ele faz quase tudo, eu diria. Eu só não digo tudo porque essa etapa realmente ela é um pouco mais delicada, mas é uma etapa que você finaliza, inclusive descobrindo que quer ser aquilo. Eu quero ser editor. Aí a gente vai jogar todas as fichas ali para você entrar nesse... Essa é a grande coisa também que eu acho que eu devo dizer aqui, que no nosso caso, eu estou falando aqui apenas pela Editoria Rio, eu não estou falando pelas outras áreas, eu não estou, porque de repente a Lana pode achar assim, poxa, o cara está falando até pela Globo News, não estou falando, porque cada um, eles são muito parecidos, na verdade funciona tudo muito parecido, mas a gente dá muita liberdade para que vocês busquem esses caminhos, porque isso é definidor do processo que vem à frente, da sua história, da sua trajetória, porque cada um tem um caminho a seguir. Então, muita gente, não, eu não quero ser produtor, eu quero ser editor. Eu não quero ser editor, meu sonho é ser repórter de vídeo.
Eu vou dar um exemplo rápido aqui, porque às vezes eu falo demais, pode me cortar quando quiser, Lana. A Silvana Ramiro, hoje, ela apresenta o Bom Dia Rio, junto com o Fachel, e ela faz apresentações da RJ1 em plantões e tal. A Silvana, quando ela apareceu aqui no estágio, que não era exatamente assim, né? A gente era presencial, tinha aquela bancada com ela já levantou o dedo assim e disse: olha, meu sonho é ser repórter. E aquilo foi fantástico, né? Você ouvia aquela menina que na época, enfim, eu não vou aqui dizer quanto tempo tem, senão eu vou dedurar a idade da Silvana, mas eu disse até isso para ela outro dia, que ela estava apresentando o RJ1 e eu estava no plantão junto com ela. Eu falei: caramba, não esqueço do dia que você levantou o dedinho e falou assim: olha, eu quero ser repórter, porque eu quero ser que nem aquela repórter X que estava lá em frente ao presídio, e ela toda, era muito elétrica, né? Então, isso é da natureza de cada um. Cada um tem o seu caminho, né? Você traça a sua jornada e também tem a ver com o seu estilo pessoal, né? Porque às vezes é uma pessoa que não quer ser produtor e ser um bom produtor é fundamental, é espetacular. Eu vou citar um que nem é da Editoria Rio, Faustini, que é do Fantástico. É um produtor sensacional. Você não quer ver. O Faustini nunca quis deixar de ser o que ele faz, porque ele faz excepcionalmente bem, para ser, por exemplo, um repórter de vídeo. Ele nem aparece, ele nem pode aparecer, porque tudo que ele faz é muito. Enfim, ele trabalha com investigativo, que é outra coisa que depois, dentro da própria editoria, a gente tem um núcleo que é investigativo, que a gente encaminha depois essas pessoas, os meninos, para terem contato com essas pessoas, que é uma área mais sensível. A produção investigativa também tem pessoas que têm talento excepcional para investigativo. O jornalismo de dados, que hoje é uma realidade que também a gente quer. Enfim, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar meia hora, uma hora só sobre isso, mas o jornalismo de dados é uma coisa que deve estar bem no radar de vocês, porque é uma coisa muito importante para o futuro, já é no presente muito importante, vai ser muito mais no futuro. E outras áreas também que são muito importantes. Quando nós temos produtores hoje que são muito ligados a essa área de justiça, eles se enfronham ali naqueles processos do Tribunal de Justiça, de diário oficial e tal. Por quê? Porque dali eles extraem matérias investigativas importantes e tal. O Pedro Figueiredo, que foi daí também, desse processo, é um repórter, produtor. O Pedro, 90% das matérias dele, as matérias são dele. Ele produz e ele faz. Então, veja você como está mudando esse conceito do repórter, que eu aqui não vou falar isso, que é um pouco pejorativo, mas vou falar assim só informalmente, é que é aquele repórter que precisa de um garçom para servir. Toma aqui, vai fazer isso. Isso vai acabar. Isso realmente vai acabar, não. Vai ser muito pouco. O ideal é que o repórter produza o seu próprio material dentro das condições em que ele tiver, e que é bom que a gente pense nisso para o futuro, vocês que estão entrando nessa profissão agora. Nem sei se te respondi, Matheus, mas espero que sim. Foi muito além ainda. Muito obrigado. Maravilha, Juarez. Muito conhecimento, muita informação aí de dentro da área, né, pra gente. Tem muita coisa que eu tô aprendendo também, tá, gente? Porque, né, não sou de jornalismo, então tá sendo ótimo para mim nesse sentido. Mas é bom que você ajuda a gente naquelas outras coisas que a gente não sabe fazer. Com certeza, e assim a gente vai se ajudando. Pessoal, queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. A gente ainda tem um tempinho aí agendado aqui na agenda do Juarez, então fiquem à vontade para fazer mais perguntas, a gente bater papo. Talvez não seja uma dúvida necessariamente para o Juarez, talvez também seja uma dúvida para as meninas, né, de processo, mas a gente ainda tem meia horinha aí para a gente falar bastante, então fiquem à vontade para aproveitar esse tempo. Tenho mais uma pergunta. Porque com o avanço da tecnologia e tudo mais, o jornalismo está muito digital. Ou seja, as pessoas hoje em dia, querem tudo no celular, um jornalismo mais diferente, fora do convencional. E eu queria saber se
estão, né, começando a entrar nessa nova era. Por exemplo, hoje em dia todo mundo tem o contato mais no Instagram. Está vendo esse contato no Instagram? Como é que está funcionando? Eu nem sei se eu sou a pessoa certa para te responder isso, mas eu acredito que em todas as ferramentas possíveis onde possa chegar o jornalismo, não tenha dúvida de que isso está sendo feito, ou se não está em pleno andamento, está sendo estudado, visto, etc. Eu não vou me atrever a responder essa pergunta, porque eu estaria invadindo uma área que eu não domino, não sei como é que está sendo feito, mas que com certeza isso é visível, não tenha dúvida. Então, eu não posso te responder isso assim muito assertivamente, porque de fato não é na minha área. Eu estou mais lá na fábrica, como eu te falei. Mas o pessoal da tecnologia certamente te responderia isso com mais. Mas não tenho dúvida nenhuma. Eu não posso te responder assertivamente, mas posso te dizer que certamente isso hoje. Todas as redes, né, elas estão muito conectadas. Mas a gente não pode também esquecer aquele outro grupo que ainda é o nosso, que temos que ter um olhar sobre eles, né? Que é aqueles grupos que eu já falei inicialmente, inclusive as pessoas. Quando a gente fala menos favorecidas, a gente está falando de um raio grande da população que ainda não acessa ou não tem como meio principal. A gente pode pensar eu estou falando de vocês, não de mim, mas nos seus avós, dos seus pais ou pessoas das suas relações que ainda chegam ali para ligar a sua TV e tal. Elas ainda não dominam, e a gente não pode ignorar essa população. A gente é claro que a população jovem hoje é um universo amplo, mas a gente não pode ignorar essa outra parte do bolo que está ali e que precisa igualmente ter acesso a TV normal. Mas, com certeza, as redes sociais são um aliado fundamental hoje do jornalismo. E a gente não precisa nem dizer, basta você olhar, você sabe disso. Você entra no Twitter, você entra no Instagram, você entra. Eu nem acho que o Facebook seja hoje uma das fundamentais, eu não sei, mas Twitter, por exemplo, é uma rede que alimenta hoje muita gente de informação também, aquela informação rápida. Mas quando você quer, de fato, ver uma matéria mais trabalhada e tal, você vai naquele telejornal que tem aquela matéria, que depois ela é replicada. Só que aí você só foi replicada depois que já foi, mas você viu de qualquer maneira, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que está indissociável do futuro. Não tem como. Não tem como você sobreviver sem essas ferramentas. Elas vão estar ali caminhando junto agora ou daqui para frente, como a busca, eu acho que é essa, né? Não sei como vai ser isso, porque realmente não saberia te responder claramente, mas certamente a Lana vai achar uma pessoa aí no futuro para responder isso com muita clareza. Ela. Ou, né, quem sabe se vocês entrarem, também vão poder perguntar para o time aqui, né, gente? Também tem sempre essa possibilidade, né? Vamos jogar aí, torcer. Exatamente. Mas assim, aí eu vou até falar, eu como pessoa que está trabalhando com redes sociais aqui, né? E aí longe de jornalismo, obviamente, mas eu sei que aqui dentro a gente tem sim um acompanhamento, né? Que a gente chama de social listening, né? Então tem sim um acompanhamento das redes sociais para entender o que está saindo dali de informação, seja para a parte de marketing, seja para a parte do jornalismo, né? E como o próprio Juarez falou, tem toda essa questão dos dados, né? Do jornalismo de dados, que também se extraem muitos dados das próprias redes, né? Através, inclusive, do social listening, de entender quanto que está se falando de algum tema, né? Enfim, então, certamente, assim, as coisas se conversam, né? As coisas se impactam. A gente pode não saber dizer aqui o todo disso, porque a gente não está ali trabalhando nessa frente, mas é imprescindível, né? Acaba que a comunicação é um meio de comunicação muito forte, né? Então, acaba impactando aqui a gente em várias frentes diferentes, né? E é bem legal essa pergunta. Desculpa, gente. Estou ficando sem voz. Não, muito, muito importante mesmo. Mas é como a Lana falou, isso está funcionando, sim.
Apenas eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha realmente mais conhecimento dessa área, porque às vezes a gente fica falando de orelhada e não é interessante. Aí eu vou até te confundir. Perfeito, mas é isso aí, assim, quem sabe a oportunidade você vai ter, né, de quando chegar aqui, de perguntar, mas também vou ficar atenta se eu conseguir uma pessoa para responder ainda essa semana antes de acabar as inscrições, a gente já solta lá no Vem Pra Globo também, para ter essa informação por lá. Achei muito legal essa pergunta, porque realmente dados e redes sociais é o grande tchan, essa parte digital, né, é o grande tchan do momento. Exatamente. Eu tenho uma dúvida e uma curiosidade para o pessoal de seleção. A primeira curiosidade é porque eu participo da TV UERJ, que é uma TV universitária da Faculdade da UERJ do Rio, e a gente produziu, e passou até ontem no nosso canal, sobre inteligência artificial atrelada aos processos de seleção, principalmente de currículo, etc., e que a gente viu que tem muito preconceito dentro dessas tecnologias de inteligência artificial, porque, na verdade, quem pensa os algoritmos é a sociedade. A sociedade pensa os algoritmos e eles passam a trabalhar para a gente, entre aspas, né? E aí eu queria ouvir do pessoal de seleção se vocês utilizam alguma tecnologia dentro do processo seletivo. E uma outra curiosidade é sobre os processos da seleção. A gente se inscreveu, fica aberto até o dia 5 de setembro, e aí depois, pelo que eu vi assim, de relatos de amigos que já se inscreveram, a gente recebe uma redação para fazer. Como é que funciona a partir depois do dia 5? Tá muda, Dani. Quer perguntar, quer falar, Isa? Que ela estava olhando, quer falar? Então, sobre a questão dessa inteligência artificial, a gente ainda não está neste nível ainda, mas a gente sempre pesquisa, a gente está antenado para ver o que tem no mercado, de que maneira a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor, sempre com esse olhar da diversidade, da pluralidade, porque o processo não é para ser exclusivo. Mas é um processo de massa, mesmo assim, mas a intenção não é ser exclusivo. Tanto é que, como prática, a gente só deixa para dar a devolutiva só lá no final mesmo, quando a gente fecha o ciclo, porque ao longo desse ciclo várias coisas acontecem, assim, pessoas que foram enviadas para uma shortlist XPTO, a gente direciona aquela pessoa para uma outra shortlist e vai circulando. Então, assim, a ideia nunca é fechar a possibilidade daquele candidato, pelo contrário, é expor esse candidato ao máximo de possibilidades possíveis, entende? Então, não é a nossa pegada a questão da exclusão. Com relação ao processo, de fato, esse ano está sendo dessa forma, você faz a inscrição, a gente tem a etapa da videoentrevista, a gente também envia a redação, depois a gente entra em contato para poder estar agendando a entrevista, aí tem essas etapas de entrevistas, e aí, enfim, aí vem a aprovação, a gente faz o contato novamente para falar sobre as próximas etapas da admissão, e aí, enquanto o processo não for fechado, a gente não dá devolutiva, tá? Então, para esse segundo ciclo, por exemplo, a gente está abrindo agora em setembro, e a ideia é concluir todas as vagas até dezembro. Aí sim, em dezembro, a gente dá toda a devolutiva como forma de agradecimento pela disponibilidade, para vocês saberem que o processo foi concluído, mas antes disso, não, tá? Porque gera um pouquinho de ansiedade, né? 6 meses, né? Tá aberto e tal, mas é porque tudo está acontecendo. Porque assim, tem muita empresa que hoje, e a gente vê muito em LinkedIn, por exemplo, muita reclamação, que não dá devolutiva, né? Que você faz entrevista, pode passar 3 semanas, 4 semanas, e aí, claro, você já começa a perceber que não rola, mas que não dá devolutiva. E isso é muito ruim, né? Não ter esse feedback. A gente até colocou uma observação justamente falando isso, né? Que a devolutiva é só quando o processo... Não quando a inscrição fecha, mas quando o processo realmente fecha, justamente por isso. Porque a gente está sempre olhando a base, assim. A gente esgota a base o máximo possível, porque é isso. A gente tem que expor o candidato ao máximo de oportunidades, né? Que essa vontade de trazer a tecnologia para o nosso processo, ela está o tempo todo acontecendo nos nossos papos, né? Eu acho que a gente tem até buscado isso para os próximos ciclos do estagiário, porque a gente entende que o programa
de seleção em si, ele pode ser um processo de desenvolvimento também para o candidato, né? Então, acho que essas ferramentas poderiam proporcionar um momento de autoconhecimento. A gente teria meios, né, de dar uma devolutiva um pouco mais fundamentada no que a gente recebe de material daquele cara. Então, a gente está em busca, e aí é uma busca que acontece diariamente, de tornar o processo uma etapa de desenvolvimento também desse candidato, de alguma forma gamificar esse processo, enfim, de trazer, de tornar o processo mais atrativo mesmo. É em parte por isso que a gente está aqui, né, gente? Porque, como eu falei no começo, a gente não tinha esse costume de fazer esse tipo de encontro, e a gente está querendo cada vez mais se aproximar de vocês e também criar momentos, né, até fora mesmo do processo, né? Porque, como a gente comentou, isso aqui não é uma etapa, né? É só uma aproximação mesmo, mas que sejam momentos que ajudem vocês a entenderem mais esse processo, ajudem vocês a estarem mais seguros ao longo do processo. Então, né, quem sabe no próximo a gente consegue trazer mais gente, né? Isso aqui é um piloto, mas vamos torcer para que no próximo a gente consiga fazer algo ainda maior e conseguir abraçar mais pessoas e poder tirar dúvidas de mais pessoas, assim, cara a cara, né? Mesmo não sendo presencial, mas com liberdade para perguntar, muito mais liberdade do que na live, por exemplo, né? Então, melhorando sempre. Bom, eu só vou dar meu relato, eu adorei, achei muito bacana, foi muito bom, muito boas as participações de todos, da Daniela, da Isabela, o Alan, não preciso dizer, o Igor trouxe informação importante, o Otávio que está ali caladinho, mas ele está ali só na escuta. Os meninos, Matheus, Tayane e João Marcelo, foi ótimo participar com vocês. Espero que a gente tenha clareado algumas coisas, mas muitas outras ficam, né? Porque não vai ser aqui que a gente vai descobrir tudo ou saber de tudo. Mas, enfim, eu gostaria aqui já de agradecer por você, a Alana, vocês, a Daniela e a Isabela, que me convidaram para participar. E fiquei bem feliz de estar aqui. Quisera pudesse ter um Maracanã de pessoas aí atrás, mas realmente não é possível ainda. Mas como acho que foi o Matheus, eu não me lembro se foi o Matheus ou se foi o João, ou todos, a tecnologia um dia desses vai nos possibilitar, né, tá? Um universo muito mais amplo. Enfim, se quiserem alguma pergunta ainda, tudo bem. Se não, gente, eu devo agradecer profundamente aí a vocês. Boa sorte para os nossos colegas que estão aí buscando esse caminho, né? E eu diria para vocês que ainda hoje eu acho que é uma profissão maravilhosa, bonita, cheia de desafios, que, aliás, desafio é a palavra de sempre, né? A gente está sempre se desafiando e desafiando aqueles que nos desafiam e por aí vai. Então, eu acho que entendam isso, essa profissão como desafiante, delicada, difícil, mas também uma profissão muito bonita, e certamente ela vai existir, ela não vai deixar de existir. As pessoas dizem, porque o jornalismo, não, o jornalismo não vai acabar, de jeito nenhum. Nós estaremos aí ainda por muitas gerações. Então, sejam bem-vindos, espero vê-los, espero tê-los por aqui. Acho que Tayane estava muda, falou alguma coisa, Tayane, só que não muda, né? Eu falei, amém. Muito bom. É isso, pessoal. Se vocês têm mais alguma dúvida, fiquem à vontade para tirar. Senão, eu também quero agradecer a presença de vocês. Foi muito legal ter podido fazer esse encontro, esse evento aqui, né? Acho que as dúvidas de vocês, né, e as respostas que o Juarez trouxe, as respostas que a Isa e que a Dani trouxeram também, e que o próprio Igor também trouxe aqui para gente, nessa gravação vão ajudar muito outras pessoas, né? Então, vou reforçar a questão do termo. Quando vocês puderem me enviar, eu agradeço. E óbvio, né, como a gente fala também lá no Vem Pra Globo, a gente fica muito na torcida pelo nosso match, que ele venha para todos vocês. A gente está esperando vocês aqui, né, que seja um match muito proveitoso para todos nós, que a gente cresça muito juntos. Amém. É isso.
Obrigada, pessoal, e muito sucesso, viu? Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês todos. Bom dia, Foi um pessoal. prazer Tchau, ter tchau. vocês Bom dia. aqui. Abraço. Beijo, Verdade, pessoal. prazer. Um beijo. Beijo, Bom gente. dia, Tchau, Tchau, tchau. boa semana. Tchau, tchau.